Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, essa parábola nos coloca muitas vezes com uma pergunta simples: quem é este filho que faz a vontade do Pai? E quem é o outro filho que, mesmo respondendo sim, depois não faz? A resposta pode ser muito simples. Aquele que responde não vou, mas depois acaba indo, se encontrou com o Pai. Aquele que disse vou, mas depois não foi, não se encontrou com o Pai, se encontrou com a ordem do Pai. Ele não fez um encontro com o Pai, mas fez um encontro com a ordem que o Pai disse. O primeiro filho, por se sentir filho, ele disse não vou. Mas depois ele pensou bem, é a vinha do Pai, então era a vinha dele. A responsabilidade que ele tinha sobre a vinha não era porque o pai mandava, mas porque ele se sentia filho. Aí ele pensou direito e foi. O outro disse: ok, pai, eu vou. Ele não se sentia filho, ele podia se sentir escravo, podia se sentir servo, podia se sentir um empregado. Disse: sim, senhor, eu vou. Mas depois ele pensou direito: não estou nem aí para o meu pai, isso não tem nada a ver comigo mesmo. E não foi. Aí uma pergunta que cabe a cada um de nós. Cada vez que nós ouvimos algo de Deus, nós nos encontramos com quem? Quando muitas vezes podemos até dizer, mas ser cristão é muito difícil, caminhar com Deus é muito difícil, caminhar com Deus é complicado, é muita renúncia, é muito isso, nós temos que nos perguntar com quem que nos encontramos? Nos encontramos com Deus, com o Pai, ou nos encontramos apenas com a ordem? Porque dentro de nós, depois do pecado original, existe dentro de nós um espírito rebelde contra Deus, que é a chamada concupiscência. Aquilo que está dentro de nós, que luta dentro de nós para não fazermos a vontade de Deus. E aí nós só conseguimos ver, porque isso também nos deixa cegos, de não ver que quem está pedindo é o meu Pai, e aquilo que Ele está pedindo é para que eu cuide das coisas dEle, que também são minhas. Aí eu não vejo isso, eu não vejo a vinha, eu vejo apenas a ordem. Deus está me mandando, mas como eu sou rebelde, como eu não sou escravo deste homem, eu não vou fazer, por mais que se sinta escravo. Aí, o que é então encontrar-se? Ou quais são as graças que nós poderíamos receber se nós nos encontrássemos com Deus e não com a ordem, não com os preceitos e não com aquilo que temos que fazer porque somos católicos, e não apenas com aquilo que nos mandam, coisas quadradinhas que muitas vezes a gente fica preso muito mais às estruturas do que verdadeiramente aquilo que nos liberta, que é o encontro com Deus. Na primeira carta, na primeira encíclica do Papa Bento XVI, no primeiro parágrafo ele diz:
no início do cristianismo, não existe uma grande ideia, nem mesmo uma postura moral, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que nos dá um novo horizonte na nossa vida. No início do cristianismo, não é você fingir que está fazendo as coisas certas. Não é uma postura moral apenas. No início do cristianismo, não é apenas uma grande ideia onde nós vamos encher a nossa cabeça de coisas como se fossem outras ideologias aí fora. Não. No início do cristianismo, é um encontro com aquele que é o nosso Senhor. Como este encontro deste mosaico. É um encontro com Deus que nos espera. É um encontro com Deus que está a nos esperar a cada instante, independente do que fazemos. Podemos ser os piores pecadores, como o próprio Evangelho vai dizer, que os publicanos e as prostitutas nos precederão no céu. Ou seja, porque estes não se encontraram com uma grande ideia, nem mesmo com posturinha moral, com estrutura, não. Eles conseguem, por ter o coração livre, fazer um verdadeiro encontro com o Pai das Misericórdias. Este grande encontro que nós podemos ter, nos faz responder a primeira coisa, sem pesos. Eu não vou responder a Deus como aquele filho que disse vai, mas não foi. Com aquele filho que disse vou, mas não foi. Não, é uma resposta sem pesos. Tudo que está na palavra de Deus, que para mim é pesado, é porque ainda eu não me encontrei com Deus. Tudo que pode estar contido na vontade de Deus, que para mim eu posso até dizer, mas isso é pesado demais. Você não está se encontrando com Deus. Você está se encontrando com a ordem. O encontro com Deus nos faz responder a Ele, sem que isso seja um peso para nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como o próprio Evangelho vai dizer, as prostitutas estarão na nossa frente, os publicanos entrarão na nossa frente, porque o encontro com Deus nos converte. Eu poderia aqui dar o meu testemunho, mas não vou dar não, porque nós não temos tempo, mas só para você não se escandalizar, nem que está aqui, nem que está em casa. Mas eu posso dizer que essa palavra se fez real para mim. Eu era um prostituto, e olha onde eu estou hoje. Mas eu preciso hoje, mais uma vez, me encontrar com Deus como me encontrei naquele dia, porque senão eu volto a ser um prostituto. Eu volto a ser um pecador público. Eu volto a ser o que eu era antes. Se eu não me encontro com Deus, eu não me converto. Esta é a segunda graça do encontro pessoal com Jesus. É Ele que faz verdadeiramente nos convertermos. Não é outra coisa. Não é apenas você saber que Deus existe. Não é apenas você ter uma grande ideia e falar, não, realmente isso é bom. Se você tiver uma grande ideia e essa ideia está dentro do Evangelho, eu te digo com toda clareza, não vai suportar muito tempo se você não se encontrar com Deus. E a terceira e última coisa, o que está na profecia de Sofonias. O Senhor vai dizendo, todos aqueles que vão estar antes, que vão entrar antes, e vai dizer no versículo 12, e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. O encontro com Deus nos faz ter somente a Ele. O encontro com Deus nos faz pobres para este mundo, para que possamos ser ricos de Deus. O encontro com Deus nos enche dele mesmo. O que hoje eu estou carregando como peso, que são as riquezas que eu posso estar querendo adquirir? A verdadeira riqueza é aquele abraço. E aquele abraço parte de uma decisão e de uma graça. A decisão minha de voltar e da certeza da graça de Deus que está me esperando. Eu posso fazer muitas coisas e não ter um encontro pessoal com Jesus. Eu posso ser alguma coisa apenas depois desse encontro. Que essa Eucaristia nos converta, tire todos os pesos das nossas costas e nos faça verdadeiramente pobres, porque o nosso único tesouro é o Pai das Misericórdias. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos começando a 31ª semana do tempo comum, e a partir desta semana, porque as semanas do ano litúrgico são 34, o ano vai terminar no final deste mês praticamente, que nós estamos começando, e então o Senhor começa a dizer as suas últimas palavras. E o interessante é que Ele faz grandes ensinamentos para nós e ao mesmo tempo pequenos ensinamentos, mas que serviriam para a nossa santificação. No Evangelho de hoje, o que nós ouvimos e o que nós podemos tirar de tudo isso, que Jesus disse: o que eu faço com segundas intenções? O que eu realizo com segundas intenções? O que seria isso? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu realizo, pensando, premeditando que eu vou receber algo em troca, o Senhor está condenando no Evangelho. A lei do comércio, de compra e venda, para o cristianismo não entra. Se eu convido uma pessoa, como o próprio Evangelho está nos dizendo, se eu convido uma pessoa para ir à minha casa, porque aquela pessoa vai me retribuir o convite. Se eu me aproximo daquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa vai me dar algo em troca. Se eu faço isso ou se eu faço aquilo, uma verdadeira hipocrisia de vender-se a si mesmo. Jesus está dizendo que isso não é cristianismo. Pensemos um pouco. O que nós fazemos com segundas intenções? Porque o próprio Evangelho vai dizer, estes que foram convidados, ricos, poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Mas convida os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos, então serás feliz. O segredo da felicidade não é fazermos algo para ganhar em troca alguma coisa. O segredo da felicidade está quando eu faço algo sem esperar nada em troca. Mas infelizmente o nosso mundo de hoje está tão envolvido neste comércio de compra e venda que inclusive aqueles que se dizem cristãos se vendem e querem comprar o outro. Um exemplo claro. Quando você chama alguém para participar de uma festa sua, de uma convivência sua, de um momento de lazer seu, o que é que realmente você quer? Você quer a presença daquela pessoa ou você quer aquilo que só aquela pessoa pode te dar? Só que para nós sermos felizes, a liturgia de hoje vai nos dizer, a primeira coisa, aproximar-se de quem não pode nos dar nada em troca.
assim é que eu serei feliz. Quando eu tenho a coragem de me aproximar de alguém que não tem nada para me dar, pelo contrário, há muito mais alegria em dar do que receber. Então, se aquela pessoa não tem nada para me dar, aí sim eu vou chamá-la para estar na minha casa. Aí sim eu vou me aproximar para estar com ela. Por quê? Porque quem vai dar sou eu e não ela. Essa é a primeira coisa que nós podemos tirar da liturgia de hoje. A segunda coisa, na carta aos Filipenses, que nós ouvimos na primeira leitura. Nada façais por competição ou vanglória. Nós muitas vezes nos aproximamos de alguém apenas para mostrar o que estamos fazendo. Sabe aquele povo fraco, frouxo, aquele povo que precisa de autoafirmação? Eternos adolescentes que precisam de autoafirmação, que precisa chamar alguém para ir na sua casa para ver como é que está a sua casa. Que precisa chamar alguém para que a pessoa possa aplaudir. Veja como eu estou fazendo, veja como eu estou cantando, veja como eu estou pregando. Eternos adolescentes, não façais nada por competição ou vanglória. Esse é o segundo ensinamento da liturgia de hoje. O primeiro, aproximar-me daquele que não tem nada para me dar, porque há muito mais alegria em dar do que receber. A segunda, nada façais por vanglória, ou seja, eu vou me aproximar das pessoas não para que elas me aplaudam, não para que elas passem a mão na minha cabeça, não para que elas me digam, realmente é desse jeito, isso é coisa de gente fraca. E a terceira e última coisa, que o próprio São Paulo vai dizer, cada um julgue que o outro é mais importante. Isso é cristianismo. Quando eu tenho a capacidade de converter-me neste sentido, o outro para mim é sempre mais importante. Quando é que termina a minha liberdade? Quando começa a liberdade do outro. Quando é que começa o meu respeito ao outro? Quando eu tenho o outro ao meu lado. Quando é que verdadeiramente eu sou cristão? Quando eu julgo que o outro é mais importante para mim. Que nessa Eucaristia nós possamos pedir a graça de Deus de não termos nenhum tipo de segundas intenções, mas de sermos autênticos cristãos, de ver que o outro é sempre mais importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda,
Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O salmo de hoje, Salmo 8, tem uma pergunta que cada um de nós poderia fazer. Senhor, o que é o homem? O que somos nós? A resposta vem da primeira leitura. Deus cria tudo. Desde ontem nós ouvimos o relato da criação nos primeiros capítulos da Bíblia, nos primeiros versículos da Bíblia. Deus que cria a luz, separa a luz das trevas, Deus que separa a terra da água, Deus que cria os animais das águas, da terra, Deus que cria a vegetação, Deus que cria tudo, vai criando tudo. E hoje nós temos o relato do sexto dia. E posso dizer, o centro da criação de Deus: façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Você pode ter no teu coração essa grande alegria. Você é o centro da criação de Deus. Deus criou tudo, porque no sétimo dia Ele descansou. No sexto Ele criou o homem e a mulher para que pudesse colocar eu e você nas coisas criadas, para que nós não vivêssemos no caos que muitas vezes buscamos viver, para que nós vivêssemos na ordem. As primeiras palavras do Gênesis, na leitura de ontem, o caos estava e o Espírito pairava sobre o caos, mas Deus não queria que eu e você vivêssemos no caos, não queria que eu e você vivêssemos na bagunça, não queria que eu e você não tivéssemos qualidade de vida. Por isso que Ele cria todas as coisas, ordena todas as coisas, ou seja, coloca em ordem todas as coisas, para aí sim criar o homem e a mulher, e com essa coisa importantíssima, a sua imagem e semelhança. O que significa isso? Deus se vê em mim e em você. Padre, que escândalo é esse? Ele que disse. Façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Ele se vê em mim e em você. Então você, por mais que se acha feio, por mais que se acha desengonçado, por mais que você acha que você é um erro da criação, saia daqui dessa missa com essa outra certeza. Deus se vê em mim. Quando Ele olha para mim e para você, Ele diz: este sim parece comigo. Este sim é a minha imagem, é a minha semelhança. Não é que eu sou Deus, não, mas é como se Deus olhasse para mim e você e olhasse no espelho. Ele se vê em nós. E que coisa maravilhosa. Deus se vendo em nós, nós só nos encontramos, nós só encontramos o sentido da nossa vida, nós só nos realizamos nos aproximando de Deus. É nele que eu me encontro. Quantos de nós muitas vezes não sabemos quem somos, não sabemos por que viemos, não sabemos para onde vamos, perguntas que o homem faz desde sempre: quem sou eu, para onde vou, de onde sou, todas essas coisas. É em Deus que nós nos encontramos. Deus disse: façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Deus se vê em mim e em você. Cada vez que você se olhar no espelho, cada vez que as mulheres estiverem lá se arrumando, passando a chapinha no cabelo, fazendo outras coisas, escova, se maquiando, os homens também fazendo a barba, penteando o cabelo,
diga para você mesmo: como eu me vejo no espelho, Deus se vê em mim. E quando eu busco a Deus, eu me encontro nele. Não existe outro caminho para nos encontrarmos. Somente em Deus nós nos encontramos. Mas quando não nos encontramos, aí aqui é o grande problema que o Evangelho traz. Nós somos o centro da criação de Deus. Deus criou tudo para depois criar eu e você na ordem. Mas aí o Evangelho vai trazer a concreta desordem que eu e você muitas vezes criamos. Quando que eu e você não nos encontramos em Deus? Chegam para Jesus, estão ali alguns fariseus, alguns chefes da lei, alguns doutores da lei, e perguntam algumas coisas para Jesus: por que os seus discípulos não fazem isso? Por que os seus discípulos não fazem aquilo? Por que os seus discípulos não seguem os mandamentos dos nossos pais, as nossas tradições? E aí Jesus vai dizer: quando eu e você não nos encontramos em Deus. Primeiro, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quando é que eu não me encontro em Deus? Quando o meu coração está longe de Deus pelas escolhas que eu faço de me afastar dele. Quando eu livremente escolho estar longe de Deus, eu não consigo me encontrar nele. E porque não consigo me encontrar nele, vou em busca desesperado de me encontrar. E aí começo a fazer loucuras. Ontem eu estava vendo na internet algumas imagens que esses dias para trás teve um congresso de aberrações, porque não existe outra palavra. Pessoas que colocam chifres, pessoas que colocam argolas, pessoas que furam a orelha e colocam um negócio gigante. Ou seja, destroem a própria imagem que Deus criou. Eu fico me perguntando, mas eu tenho a resposta. Deus ainda continua se vendo naquela pessoa. Porque não é a imagem física. Deus continua se vendo no coração daquela pessoa. Mas a minha pergunta é: os lábios podem estar maravilhosos, falando coisas lindas, mas o coração onde é que está? De uma pessoa que faz uma aberração no seu próprio corpo. Está destruindo a própria imagem, e aí por isso que não consegue se encontrar em Deus, porque se vê com um chifre, vai se encontrar num boi e não em Deus. Se vendo com uma argola aqui no nariz, vai se encontrar numa vaca, num touro, sei lá, mas não vai se encontrar em Deus. Quando nós afastamos o nosso coração de Deus, nós não nos encontramos nele. Segundo, quando não nos encontramos em Deus, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Estão agora colocando coisas na nossa cabeça como se fosse certo. Deus não colocou ordens para que nós como bobinhos servíssemos, para que nós como servos servíssemos ou como escravos servíssemos. Não, Deus colocou ordem na coisa para que nós não vivêssemos na bagunça, para que nós não vivêssemos no caos. E quantas tradições dos homens, e quantas coisas que os homens nos colocam como verdades e que nós vamos assumindo, que negam os verdadeiros valores de Deus. Como eu dizia no início, Deus não ordenou as coisas para que nós fôssemos soldadinhos de chumbo na mão dele. Deus ordenou as coisas para colocar as coisas em ordem e eu e você vivêssemos nesse paraíso. Mas abandonamos o mandamento de Deus, a ordem das coisas. Homem que agora não é homem, mulher que agora não é mulher, se sente agora porque eu tenho um corpo masculino, mas uma alma feminina. Eu tenho um corpo feminino, mas uma alma feminina. Isso é aberração. E não que agora existem essas coisas e que dizem agora, inclusive em muitas, vou dizer com toda a tristeza do meu coração, em muitas
setores da juventude, inclusive dentro da igreja, que trazem como se fosse uma coisa natural. Todos nós temos isso. Então você pode escolher o seu gênero. Você não pode escolher o seu gênero. Deus olhou para você e olhou para você deste jeito. É a aberração quando queremos escolher um outro gênero, porque não é gênero, meu filho e minha filha. É questão de escolha. Quando eu escolho fazer de mim uma aberração, é porque eu não estou me encontrando em Deus, que é o todo perfeito. Terceira e último, quando nós não nos encontramos em Deus, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Nós sabemos muito bem viver na conveniência. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me perdoa sem que eu o busque. Deus me escuta onde quer que eu esteja. Nós vamos vivendo de conveniências em conveniência, conveniência em conveniências, anulando o mandamento de Deus para viver o nosso próprio mandamento. Por eu ser muitas vezes perdido na minha imagem e semelhança, por estar longe de Deus, eu vou em busca desesperadamente de me autoafirmar como um contínuo adolescente que precisa constantemente de uma autoafirmação. Você não precisa se autoafirmar com um chifre na cabeça, ou anulando a palavra de Deus, ou colocando palavras suas na palavra de Deus. Você precisa se autoafirmar naquele que olhou para você e disse: este sim é a minha imagem e a minha semelhança. Deus criou a ordem para que nós não vivêssemos na bagunça. Que Ele nos ajude a não deixar somente a ordem natural, porque essa já está bagunçada, porque eu e você a bagunçamos. Está aí a questão hídrica, está aí a questão de aquecimento global, está aí represas que não têm água, está aí inúmeras outras coisas. Mas não adianta colocar a ordem fora, se a ordem não está aqui dentro. Que Deus nos ajude a viver a ordem, que nada mais é do que a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo.
Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nestes dias ouvindo a profecia de Ezequiel. E dentre alguns estudiosos, inclusive não estudiosos deste tempo, mas até mesmo estudiosos lá do antigo Israel, do Antigo Testamento, Ezequiel era chamado como um débil mental. Ele era chamado como um louco. Era visto como um homem extremamente desequilibrado. Por quê? Pelas coisas que Deus mandava ele fazer e que ele fazia. Se você tiver a curiosidade, leia toda a profecia de Ezequiel e você vai perceber o que Deus foi pedindo para que esse homem fizesse. Ele está num lugar e vendo o que está acontecendo em outro lugar. Ele está no exílio da Babilônia e vendo o que está acontecendo em Jerusalém, com as coisas que ficaram lá em Jerusalém, na época do exílio da Babilônia. Ele está tendo, como começa inclusive hoje, a palavra foi-me dita nestes termos. Ontem a profecia começava: eu vi, o Senhor me levou a ver. Então ele era tido como louco porque pelas coisas que Deus pedia que ele fizesse, para que essas loucuras de Ezequiel servissem de sinais para todo o povo que estava vivendo como cegos. Os verdadeiros loucos ou os verdadeiros débeis mentais não era Ezequiel, mas era o povo que estava fazendo certas loucuras, como a de hoje que nós vamos ler, nós vamos ver, e que cada um de nós já ouvimos. Deus pede que Ezequiel faça uma bagagem de exilado e que vá tranquilamente caminhando para o exílio. Que passe de dia na frente das pessoas para que todos pudessem ver que ele livremente estava se fazendo exilado, estava livremente se fazendo escravo. Ele faz uma bagagem de exilado, começa a cavar um buraco no muro que cercava a cidade, passa por aquele buraco, e todo mundo olhando, onde é que esse louco vai? Só que tinha um para quê disto. Aqui eu quero chamar a atenção, não vá querer ser doido por aí também, só porque Ezequiel era doido, porque quando a gente fala que Ezequiel era doido, aparece um monte de doido dizendo que Deus está mandando fazer isso. Calma, procure um médico antes, para ver se a loucura é realmente de Deus ou não. Mas Ezequiel começa a fazer isso, abre o buraco no muro, sai. Mas veja o que diz Deus para Ezequiel: talvez o povo perceba que são um povo rebelde.
talvez, vendo loucuras, eles percebam que eles são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, cavar um buraco, passar na vista deles. Se fazer escravo, se fazer exilado. Ezequiel, que fazia parte do povo eleito, dos filhos de Deus, livremente está se fazendo de escravo para servir de sinal que o povo que é filho está se fazendo de escravo. O povo que é filho está se fazendo de exilado. Está carregando bagagens para o exílio. E eis aqui o que eu quero chamar a atenção. Que bagagem que nós estamos carregando que estão nos colocando no exílio? Que fardos nós estamos carregando que estão nos levando para o exílio? Que estão nos levando para a escravidão? Que estão nos levando para nos tornarmos não filhos, mas nos tornarmos escravos? Que bagagem é essa? Que Deus fez com que Ezequiel colocasse para nós vermos. E se o povo lá viu a palavra sendo proclamada, nós também temos que ver que bagagens são essas que eu estou carregando de escravo. Mas eu não sou escravo, eu sou filho. E por que eu insisto em ser escravo e não filho? Por que eu insisto em carregar tantos fardos pesados? Me colocar como escravo, se eu sou filho? E aí, um dos fardos que nós carregamos é apenas um, dentre tantos outros que nos escravizam, um fardo que o Evangelho traz hoje. Um fardo apenas. Poderíamos aqui ficar dias e dias falando dos fardos que nós carregamos. Mas o Evangelho nos sugere um. Pedro pega Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aqui, nós já podemos fazer a primeira pergunta sobre um fardo que nós estamos carregando. Quantas vezes devemos perdoar? Às vezes nós podemos fazer como Pedro. Às vezes nós podemos fazer como Pedro, já de impondo quantas vezes eu vou perdoar, impondo limites ao perdão que eu devo dar. Pedro pergunta, mas já dá a resposta. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eu conheço várias pessoas que perguntam, já respondem, já comentam a sua própria resposta, não te dão espaço nem mesmo para pensar no que você pode dizer. Pedro foi assim. Pedro Turrão, como muitos de nós. Quantas vezes devo perdoar? Até 7, né? Ele pergunta e já responde. Aí Jesus, que não é bobo nem nada, fala: não é 7 apenas, é 70 vezes 7. Claro que nós sabemos que o número 7 na Bíblia significa a perfeição. Só que Jesus, quando coloca os 70 vezes 7, não é apenas a perfeição, é a plenitude. Significa perdoar sempre. Então, na primeira pergunta dessa homilia, quantas vezes devo perdoar? O próprio Jesus já responde: sempre. É ou não é que nós nos colocamos diante de uma situação que fazem contra nós? Nós preferimos carregar os fardos do exílio, dizendo: essa pessoa não merece o meu perdão. Essa pessoa, você está se dizendo o escravo dela. Você está se colocando como no exílio em que ela está te colocando, ou que nós mesmos vamos nos colocando. Ela não merece o meu perdão. Eu não me submeto a perdoá-la, porque se eu me submeter a perdoá-la, eu vou me humilhar. Deixa de ser bobo. Até quando você vai carregar esse peso dessa falta de perdão? É um peso apenas. Primeira pergunta apenas: quantas vezes devo perdoar? Até 7. Eu coloco limite a esse perdão? Jesus diz não. Até 70
vezes 7. Você deve perdoar sempre. Mas aí nós só vamos entender isso se nós partirmos para a segunda pergunta, que aí é a parábola que Jesus faz. Como que nós somos perdoados? A primeira é quantas vezes devemos perdoar. A segunda pergunta, como somos perdoados? Aí Jesus conta aquela parábola, que um senhor chamou os seus empregados que deveriam prestar conta do que estavam devendo. Tinha um que devia uma riqueza imensa, um tesouro imenso, devia muito. E aí esse senhor chama esse empregado, diz que ele tem que pagar e tal, pá. Só que esse empregado, veja que interessante, para nós percebermos como somos perdoados. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava. Veja o que nós suplicamos a Deus: dá-me um prazo e eu te pagarei. Quando nós vamos ao sacramento da reconciliação, quando nós vamos confessar os nossos pecados, nós não vamos desse jeito. Me dá mais um tempo que eu me converto. Me dá um tempinho que eu vou mudar de vida. A gente sai de lá com esse propósito. Só que veja, nós pedimos um tempo para pagar o que devemos. E olha o que o patrão faz. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Olha como nós somos perdoados. Nós vamos pedir um tempo para pagar. E Deus não quer esse tempo. Deus perdoa logo. Deus não quer que paguemos a Ele o que devemos, porque Deus sabe que nós nunca vamos pagar. Vai juntando as perguntas. Quantas vezes devo perdoar? Como eu sou perdoado? Eu sou perdoado dessa maneira. Eu peço para Deus um prazo e Ele nem me dá esse prazo, Ele já perdoa logo. E mais do que perdoar, Ele absolve. Não é isso que nós padres fazemos quando vocês confessam? E eu te absolvo de todos os teus pecados. Ou seja, Deus toma para Ele o nosso pecado. Deus toma para Ele a nossa dívida. Deus toma para Ele o que nós pedimos apenas um prazo para pagar. Eu não sei se você está entendendo a graça que é, como nós somos perdoados. Nós pedimos um tempo e Deus fala, não precisa desse tempo não, você está novo agora, vá em paz. Não é isso que Ele fez em todas as passagens, por exemplo, da mulher adúltera. Ninguém te condena, eu também não te condeno, vá em paz, teus pecados foram perdoados. É assim cada vez que nós vamos a um sacerdote, que tem sim poder na terra de perdoar pecados, não por Ele mesmo, mas por causa do sacerdócio de Cristo que está em nós, e diz, não precisa de tempo. Deus não vai esperar o teu tempo. Deus não vai esperar a tua conversão, não. Você se arrependendo e indo ao confessionário, Deus te limpa ali. Ele tira de você o pecado. Ele tira você da boca do leão. E aí tem gente que ainda tem coragem de dizer, não, eu confesso diretamente para Deus. Mas Deus quis escolher ministros para que não seja simplesmente um achismo, mas que seja algo concreto. Porque quem te garante que você confessando diretamente para Deus, Deus vai te perdoar? Quem te garante? Você tem a certeza escrita. Agora, quando você vai a um confessionário, você tem a certeza porque o padre, na pessoa de Jesus, diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No confessionário você tem a prova como Deus te perdoa. Você vai lá pedir tempo. Eu vou mudar de vida. Vai nada. Daqui a pouco está lá confessando de novo. Mas Deus não está nem aí. Deus vai lá e diz, eu te absolvo. Quantas vezes devemos perdoar? Como somos perdoados?
E a terceira pergunta: como então devemos perdoar? Aquele homem que pediu um tempo e o patrão perdoou ele, viveu a situação extremamente contrária. Encontrou um que devia para ele uma mixaria, devia para ele uma coisinha de nada. Foi lá, obrigou o outro a pagar, colocou ele na prisão, fez isso, aquilo outro, tal. E olha o que Jesus acaba dizendo. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Quantas vezes devemos perdoar? Sempre. Como somos perdoados? Vamos em busca de um tempo e Deus liquida, acaba com a nossa dívida. Mas como então devemos perdoar? É aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, antes mesmo de ir em busca do ministério da reconciliação, nós precisamos ser homens, mulheres de reconciliação. Quem te fez mal? Quem te maltratou? Quem te fez sofrer? Como é que você deve perdoar? Não dando um tempo para aquela pessoa vir até você e pedir perdão, mas como Deus nos perdoa. Deixa para lá o tempo e perdoa essa pessoa. Por quê? Quantas vezes devemos perdoar? Sempre. Como somos perdoados? Vamos em busca de um tempo, Deus liquida o nosso pecado. Como devemos então perdoar? Seguir o exemplo de Jesus, para que não fiquemos com fardos de exílio, com fardos de escravos, porque somos filhos, e se somos filhos, somos todos irmãos. Que Deus nos converta e faça cada um de nós experimentar nessa missa, nessa Eucaristia, o perdão de Deus, para podermos sair daqui com uma profunda decisão de perdoar todos aqueles que estão no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.